O ombro apresenta uma anatomia, uma função bastante complexa, que envolve várias estruturas, e fica comigo na videoaula de hoje que nós vamos analisar a função e anatomia glenumeral do ombro. Então, pessoal, na tela aí nós já estamos vendo uma revisão da anatomia. Nós temos o húmero em destaque, a articulação com a escápula e aqui vários músculos. Deixa eu até aqui, vou dar um pouco aqui para a gente ver. Veja bem, nós temos o deltoide no seu feixe anterior, o deltoide feixe medial, o deltoide feixe posterior. Então, nós estamos vendo aí a musculatura também glenumeral que auxilia, contribui na estabilidade da articulação. Aqui o manguito rotador em destaque. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para nós podermos ver o manguito rotador em destaque nessa situação aqui. Mais aqui. Vamos lá, ó. O húmero sendo demonstrado, a cavidade glenoide sendo demonstrado em azul aqui destacado. O que mais nós temos aqui? O húmero sendo rodado. Aqui agora a musculatura sendo apresentada do deltoide, que ajuda a estabilizar, como eu havia falado. O feixe anterior. Nós temos aqui uma visão posterior dessa articulação, agora fazendo a adução e a abdução transversal do ombro. Os ligamentos já sendo demonstrados aqui, e vejam bem, aqui nós temos o supraespinal, o infraespinal, o redondo menor, que são três músculos que compõem o grupo manguito rotador, que na verdade é formado por quatro músculos. Aqui nós temos os três visto em face posterior, supraespinal, infraespinal e redondo menor. Vamos continuar vendo aqui. Aqui toda a estrutura aqui, o subescapular. Veja bem, o quarto integrante aí do manguito rotador, o subescapular numa parte interna aqui, se articulando também com o gradil costal, com a caixa torácica nesse ponto. Então nós temos aqui um músculo que fica na face interna, faz a interface entre escápula e caixa torácica nesse movimento. Continuamos aqui com a cápsula articular e os ligamentos, a estrutura óssea da articulação glenumeral, manguito rotador com a cápsula articular e os ligamentos em destaque. Agora em azul destacado a cápsula articular do manguito rotador. Vejam bem o ângulo que nós conseguimos ver agora dos ligamentos úmero-escapulares. São vários ligamentos úmero-escapulares. Nós vamos ver a função, obviamente, de estabilização da articulação glenumeral, o movimento de depressão da cabeça do úmero sobre a cavidade glenoide, cápsula articular e ligamentos são deformados, fazem um movimento de reposição e posicionamento da cabeça do úmero na cavidade glenoide. Esse é um ponto importante. O úmero sempre fazendo o posicionamento na cavidade glenoide. Vejam os ligamentos, são vários que ajudam nessa estabilidade estática da articulação do ombro, assim como a cápsula articular, e os músculos fazem e contribuem com a estabilidade dinâmica da articulação. Aqui o movimento é rotação interna da articulação glenumeral estando abduzida a 90 graus. Então, nós vemos a capacidade de deformação da cápsula articular, junto com a capacidade relativa de deformação dos ligamentos, permitindo a mobilidade da articulação, mas não permitindo uma hipermobilidade, não permitindo uma luxação, por exemplo, da articulação, que seria o desencaixe da cabeça do úmero da cavidade glenoide. O manguito rotador sobre a musculatura mais profunda sendo mostrada. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui para nós podermos ver em maior destaque a musculatura sendo mostrada. E vejam bem, aqui em azul, o manguito rotador, que é uma camada mais profunda, que é uma musculatura mais focada funcionalmente na estabilidade da cabeça do úmero. Fixar a cabeça do úmero na cavidade glenoide, que é relativamente rasa. Então, o desenho anatômico ósseo glenumeral, do ponto de vista ósseo, ele não permite uma boa estabilidade da articulação. Então, há uma dependência grande da estabilidade estática gerada principalmente pelos ligamentos e também cápsula articular, e a estabilidade dinâmica gerada pela musculatura. E nesse vídeo isso fica bem contemplado e demonstrado. Então, manguito rotador em azul, nós vemos em vários ângulos aqui a musculatura do manguito rotador, subescapular em destaque, agora rodando aqui de baixo para cima o redondo menor, o infraespinal, aqui o supraespinal, o infraespinal, redondo menor e o subescapular sendo destacado, nós podemos mostrar. O supraespinal tem a questão de ele passar por baixo da borda lateral do acrômio. Então, nós temos o espaço subacromial, que é esse espaço entre a borda superior da cabeça do úmero e bordo inferior do acrômio, da borda lateral do acrômio. Então, aqui é o espaço subacromial por onde transita, passa, cruza
e faz um vetor de tração, o supraespinal do manguito rotador. E é passível de ter algumas lesões, ter alguns problemas, principalmente pelo desenho anatômico ósseo do acrômio, ser plano, curvo ou engancho. Nessa playlist que tu estás vendo agora aqui, eu tenho uma videoaula, nessa playlist não, nessa videoaula eu apresento essa questão em detalhe do desenho anatômico do acrômio, tá? Plano, curvo ou engancho, vale a pena tu dar uma olhadinha, porque ele vai depender, vai influenciar muito a síndrome do impacto no ombro. Tem uma dependência muito grande do desenho anatômico dessa região. Vale a pena tu dar uma olhadinha para complementar a videoaula de hoje, nesse card aí. Então vejam bem o desenho anatômico de toda a estrutura. Em abdução, o deltoide, obviamente, repõe superficialmente toda essa estrutura. Aqui, os músculos do manguito, mais uma vez sendo mostrado o infraespinal e o redondo menor, o subescapular. E acima aqui, ó, todos gerando um vetor de coaptação na articulação. Aqui vejam bem a cavidade glenoide em azul sendo destacada. E aqui o labro glenoidal. O labro glenoidal é uma cartilagem que repõe perifericamente a cavidade glenoide. E esse labro glenoidal, ele aumenta a concavidade da cavidade glenoide, aumentando então um pouco a estabilidade da articulação, contribuindo, não de uma maneira bastante exacerbada, mas contribuindo um pouco com a estabilidade dessa articulação, já que aumenta esse labro glenoidal em azul destacado, a concavidade da cavidade glenoide, que seria mais rasa sem o labro glenoidal. Então, nós temos aí um ganho de estabilidade por essa questão. Um ponto importante aqui a destacar é que, como nós estamos vendo nessa animação, nós podemos perceber que o movimento, por exemplo, de ombro protuso e ombro retraído é um movimento escapular, não é glenumeral. Glenumeral apresenta esses movimentos que nós estamos analisando na videoaula de hoje, mas não define ombro protuso ou ombro retraído. Nesse card que tu estás vendo aqui, é um link para uma videoaula onde eu mostro como que ocorre o ombro protuso, desvio postural de ombro protuso, ombro retraído, e mostro que é originário do movimento escapular e não de um movimento glenumeral. Os movimentos glenumerais nós estamos vendo aqui. Eles têm essas estabilidades que nós estamos revendo aqui na anatomia, gerado tanto pela cápsula, ligamento e músculos, muito pouco pelo desenho anatômico ósseo. O labro glenoidal aumenta um pouco isso, melhora, né, um pouco essa deficiência estabilizatória do desenho anatômico ósseo, mas essa é a característica da nossa articulação, a articulação mais móvel do corpo. Por outro lado, a menos estável também corporalmente falando. Vejam a estabilidade agora sendo produzida por essas estruturas que nós estamos aqui, a cartilagem de hialina da cabeça hemisférica do húmero. Aqui nós temos toda a deformação dos ligamentos. Vejam bem que o ligamento, uma parte ele se retrai, outra parte ele se distende, mas mantém e permite uma boa mobilidade glenumeral, como nós podemos ver aqui. Vou voltar um pouquinho mais para nós podermos detalhar isso. A cavidade glenoide, cartilagem de hialina, a cabeça do húmero mostrado anteriormente também com cartilagem de hialina, os músculos do manguito rotador, que fazem força coaptadora, estabilizatória da articulação, o labro glenoidal, da cavidade glenoide, bem destacado agora aqui na animação, e os movimentos da cápsula junto com com os músculos. A cápsula e os ligamentos fazem a coaptação, né? Unem a cabeça do húmero junto à cavidade glenoide, permitem essa coaptação, esse ligamento, essa estabilidade. E aqui a movimentação da articulação, mostrando toda a sua possibilidade de movimentação junto com as outras estruturas. Então é bem bacana essa animação. Galera, nesse card aqui, eu tenho uma playlist bem longa, bem grande sobre anatomia e cinesiologia, para vocês verem outras questões também, bem interessantes sobre anatomia e cinesiologia, com animações nessa qualidade que vocês estão vendo aí. E se essa videoaula está te agregando, está te ajudando, peço aí, metralha um like aqui, contribui com o canal, divulga o canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, faz todo aquele trâmite do YouTuber, né, do YouTube, para ficar ativo aqui no nosso canal, se ele vem contribuindo. Eu espero que sim, estamos gravando essas videoaulas para contribuir, para agregar no teu conhecimento, tanto de base, quanto conhecimento aplicado com relação à prescrição dos exercícios físicos. E na videoaula de hoje nós vimos aqui uma animação bem interessante, bem importante, eu diria, tendo características, revendo, relembrando, talvez aí para muitos, características importantes da articulação glenumeral do ponto de vista de estabilidade dessa articulação, com uma animação bem interessante, bem importante da Visible Body, certo? Então fica aí para vocês
a análise. Espero que tenha contribuído. Tamo junto e até a próxima.